Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. E aqui agora o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Aqui agora eu vou compartilhar especificamente para você a parte 22 da série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 14 a 25, no sentido a libertação da lei nomos. Se prepare mentalmente e espiritualmente aqui agora para ouvir. Nessa época, o número de judeus era expressivo em Roma. Já em 139 a.C., Roma tinha uma população judaica estimada em 40 mil pessoas. E muitos deles, ao serem convertidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, passaram a fazer parte da igreja. Tendo apresentado o contexto amplo da carta, chegamos a perícope examinada, Romanos 7, 14 a 25. Já foi abordado que na igreja de Roma havia cristãos convertidos a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tanto do paganismo, gentios, como do judaísmo, judeus. Obviamente, ambos, gentios e judeus, conheciam a lei, como o apóstolo Paulo afirma no início do capítulo 7. Eu quero que se lembre disso. Fique atento aqui agora na fraqueza da lei nomos. John Stott tem razão quando diz que a lei nomos é boa, mas é fraca. Em si, a lei nomos é santa, contudo a lei nomos é incapaz de nos tornar santos. A fraqueza da lei nomos não está em si mesma, mas em nossa carne. Romanos 8:4. Foque toda a sua atenção aqui agora em Romanos 7, 14 a 25. É, em primeiro lugar, a mudança do tempo verbal. Até aqui o apóstolo Paulo vinha falando no tempo passado, doravante vai usar o tempo presente. Isso significa que o apóstolo Paulo vai tratar de um conflito pessoal que está enfrentando como cristão e não de um conflito vivido antes de sua conversão. A partir de Romanos 7,14, a linguagem do apóstolo Paulo é de um homem convertido. Em Romanos 7,18, ele, o apóstolo Paulo, reconhece que não há bem nenhum em si mesmo. Em Romanos 7,24, o apóstolo Paulo solta um lancinante gemido da alma, dizendo: desventurado, talaiporos, homem que sou. Sou uma pessoa convertida a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem convicção de pecado. Sou um cristão maduro espiritualmente, lamenta por seus pecados. Em Romanos 7, 14 a 25, o apóstolo Paulo nos dá a própria
autobiografia espiritual e desnuda o próprio coração e alma. Se prepare mentalmente e espiritualmente para ouvir. Em segundo lugar, a mudança de situação. O apóstolo Paulo não escreve sobre uma tese impessoal, mas sobre uma experiência pessoal. O apóstolo Paulo apresentou o próprio dilema, o próprio conflito, a guerra civil instalada em seu peito. Aqui, a autobiografia do apóstolo Paulo é a biografia de todo homem. Vemos o autorretrato de um homem consciente da presença e poder do pecado em sua vida. O apóstolo Paulo é um homem que vive simultaneamente em dois planos, ardentemente anelando por levar uma vida mantida no plano superior, mas ciente da força do pecado que nele habita e persiste em empurrá-lo para o baixo, para o plano inferior. Por um lado, ele, o apóstolo Paulo, reconhece que bem nenhum habita nele, Romanos 7,18, mas por outro lado tem prazer na lei nomos de Deus, Romanos 7,22. A pessoa retratada em Romanos 7,14 a 25 é alguém cuja vontade se volta para aquilo que é bom, e o mal que ela comete é uma violação daquilo que quer e prefere. O homem de Romanos 7,14 a 25 faz coisas más, no entanto as abomina. O homem não regenerado aborrece o bem, e o homem de Romanos 7,14 a 25 odeia o mal. Segundo a Escritura, é precisamente o cristão que mais progrediu, o cristão maduro espiritualmente, que mais profundamente se preocupa com o seu pecado. Quanto mais uma pessoa faz progresso na santificação, tanto mais vai sentir aversão pela sua pecaminosidade. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica. Vou compartilhar aqui agora para você que está conectado 5 verdades teológicas. Em primeiro lugar, os conflitos de um salvo, Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7,14. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Romanos 7,15. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Romanos 7,16. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, versículo 17. Vou enfatizar pontos teológicos para o seu crescimento em maturidade cristã e saúde mental, emocional e espiritual. Primeiro ponto teológico: o conflito entre a natureza da lei nomos e a nossa natureza, Romanos 7,14. A lei nomos é espiritual, mas eu sou carnal, feito de carne e sangue, 1 Coríntios 3,1. E como tal, moralmente impotente perante as tentações. Essa é a batalha cristã entre a carne e o espírito. Gálatas 5,17. No momento que o apóstolo Paulo diz que é carnal, não está declarando que não é convertido a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Essa mesma expressão foi usada para referir-se aos cristãos de Corinto, 1 Coríntios 3, 1 a 3. E o apóstolo Paulo jamais insinuou que eles não fossem convertidos a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Essa batalha interior não é um argumento abstrato usado pelo apóstolo Paulo, mas o eco da experiência pessoal de uma alma angustiada.
Duas forças antagônicas arrastam o homem para direções opostas. Na justificação pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, fomos libertados da culpa do pecado. Na santificação, estamos sendo libertados do poder do pecado, mas só na glorificação seremos salvos da presença do pecado. Ainda lidamos com o pecado que tenazmente nos assedia. Temos de reconhecer que nós, os cristãos verdadeiros, vivemos na tensão entre o já do reino inaugurado e o ainda não da consumação. Pense nisso. Análise que o apóstolo Paulo faz da lei nomos. Aqui tem um propósito prático. O apóstolo Paulo, argumenta que a lei nomos não pode justificar nem santificar. A lei nomos é poderosa para condenar, mas incapaz de salvar o pecador. Romanos 7, 13. A lei nomos é rápida para detectar, mas impotente para remover o pecado que permanece no cristão. Segundo ponto teológico, o conflito entre o saber e o fazer, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Romanos 7,15. Você não compreende o seu modo de agir, pois não faz o que prefere e sim o que detesta. Você é um ser ambíguo e contraditório. Há uma esquizofrenia embutida em seu ser. Você sabe uma coisa e faz outra. Ovídio, o poeta romano, escreveu a famosa máxima: eu vejo as coisas melhores e as aprovo, mas sigo as piores. Não há nenhuma criatura que não tenha consciência de que forças conflitantes do bem e do mal contendem furiosamente para senhorar-se da sua alma. Eu quero chamar a sua atenção para essa verdade teológica aqui agora. Se prepare espiritualmente. Terceiro ponto teológico: o conflito entre a liberdade e a escravidão. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Romanos 7,16. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,17. Não basta decidir fazer algo, é preciso fazê-lo. Intenção não equivale à realização. O pecado gera no homem tal conflito que acaba fazendo o que não quer e deixa de fazer o que deseja. O homem convertido a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é livre, mas ao mesmo tempo o pecado ainda está nele, de modo que faz o que não quer. Assim, não há conflito entre a lei e o cristão. O conflito é entre a lei e aquilo que o próprio cristão condena. Existe uma diferença total entre o pecado que sobrevive e o pecado que reina. Existe uma diferença total entre o regenerado em conflito com o pecado e o não regenerado complacente com o pecado. Uma coisa é o fato de o pecado viver nos homens, outra é o fato de um homem viver em pecado. Já parou para pensar nisso? Segundo lugar, a impotência do velho homem. Romanos 7:18-20. Vou compartilhar para você que está me ouvindo 3 verdades teológicas. Se prepare mentalmente para ouvir. Primeira verdade teológica: a consciência da fraqueza, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Romanos 7:18. O apóstolo Paulo confessa sua fraqueza.
ele, o apóstolo Paulo, sabe que nenhum bem habita em sua carne, uma vez que não há nele poder para fazer o bem que deseja. O velho homem não é aniquilado na conversão a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Ele, o velho homem, ainda habita em nós. Embora não tenha poder legal de nos dominar, muitas vezes ele, o velho homem, revela quão fracos somos, segundo a verdade teológica. A consciência da contradição, Romanos 7,19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Somos criaturas ambíguas, paradoxas e contraditórias. Não fazemos o bem que preferimos, esse o mal que não queremos. Em cada pessoa há duas naturezas, duas tendências, dois impulsos. Você sabe disso e vive em conflito diariamente. Terceira verdade teológica, a consciência da escravidão. Romanos 7:20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. No momento que fazemos o que não queremos e deixamos de fazer o que desejamos, admitimos que o agente em nós operante não é nossa vontade, mas o pecado que habita em nós. Eu quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a guerra interior do cristão. Romanos 7:21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Romanos 7:21. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7:22. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, está em meus membros. Romanos 7:23, o apóstolo Paulo diz, e eu acredito. O cristão é uma guerra civil ambulante. Há em seu interior o novo homem, guiado pelo Espírito Santo, que tem prazer na lei de Deus, e ainda mais há no interior o velho homem agarrado ao mal. Romanos 7:21. Esse homem interior, o novo homem, tem prazer na lei de Deus. Romanos 7:22. Enquanto um pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. A consciência dessa guerra civil interior é uma das maiores evidências de que somos filhos de Deus verdadeiros. Essa outra lei, em Romanos 7:23, diz o apóstolo Paulo que guerreava contra a lei da sua mente, a nova natureza, e não somente isto, ele o fazia prisioneiro da lei do pecado. Ele, o apóstolo Paulo, não definiu em que extensão se expressava essa servidão. Em quarto lugar, o clamor de um remido, desventurado, talaiporos, homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, Thanatos? Romanos 7:24. Em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, os cristãos são perfeitos quanto à justificação, mas sua santificação apenas começou. Essa é uma obra progressiva. No momento que creem em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, saibam um pouco da fonte de corrupção que neles há. Preste atenção. No momento que você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, saiba pouco da fonte
de corrupção que há no momento que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se fez conhecido como seu Salvador e Senhor, o bem-amado de sua alma. A mente carnal precisa ter morrido, mas logo alguns viram que não estava morta. Assim, alguns cristãos vieram experimentar mais aflições da alma depois de sua conversão, de que quando foram despertados para o sentimento de sua condição de perdidos, condenados. Eu quero que se lembre disso. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Esse é o clamor do cristão até que seja aperfeiçoado em santidade. No entanto, aquele que começou boa obra em nós a realizará até o dia de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O grito, talai porós, desventurado homem que sou, portanto, não é o desabafo de dor de uma alma perdida, nem um apelo desnorteado de alguém que está sob convicção de pecado sem esperança. É a linguagem de um homem que está desmaiado porque não vê ajuda suficiente próxima. Já pensou nisso? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desventurado homem que sou. Esse é um clamor produzido por uma profunda compreensão da habitação do pecado. É a confissão de alguém que reconhece não haver bem em algum em seu homem natural. É o lamento melancólico de alguém que descobriu algo a respeito da horrível profundeza de iniquidade que existe em seu próprio coração. Aquele cristão que se curva diante do solene e prescrutador ensino da palavra de Deus, aquele cristão que aprende pela palavra de Deus a terrível ruína que o pecado tem realizado na construção do ser humano, aquele cristão que percebe o padrão elevado que Deus tem proposto, não falhará em descobrir que é um pecador. Aquele cristão que se esforça para perceber o quanto tem falhado em alcançar o padrão de Deus, se na luz do santuário divino ele descobre quão pouco se parece com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, então reconhecerá que essa linguagem de Romanos 7 é muito apropriada para descrever sua tristeza espiritual. Se Deus lhe revela a frieza de seu amor, o orgulho de seu coração, as vagueações da sua mente, o mal que contamina suas atitudes piedosas, o cristão haverá de clamar: desventurado homem que sou. Esse gemido, desventurado homem que sou, expressa a experiência normal do cristão. E qualquer cristão que não geme dessa maneira está em um estado de anormalidade e falta de saúde mental, emocional e ainda mais espiritual. O cristão que não prefere diariamente esse gemido, desventurado homem que sou, se encontra tão ausente da comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ou tão ignorante dos ensinos das Escrituras, ou tão enganado a respeito de sua condição atual, que não conhece as corrupções de seu coração e a desprezível imperfeição de sua própria vida cristã. Pense nisso. Esse gemido, desventurado homem que sou, não será proferido apenas por aquele cristão que se acha afastado da comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, aquele cristão
que está em plena comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vai emitir esse gemido todos os dias de sua vida cristã. Sim, quanto mais o cristão se achega a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tanto mais ele vai descobrir as corrupções de sua velha natureza e tanto mais ardentemente vai desejar ser libertado de tal natureza. É somente quando a luz do sol inunda um cômodo que a poeira e a sujeira são completamente reveladas. Quando você realmente está na presença daquele que é luz, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, fica consciente da impureza e impiedade que habita em você e contamina cada parte de seu ser. E essa descoberta vai te levar a clamar: desventurado homem que sou. Mas talvez alguns perguntem: a comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não produz regozijo ao invés de gemidos? Respondo que a comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, produz ambas as coisas. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo em Romanos 7:22. Ele, o apóstolo Paulo, afirmou: tenho prazer na lei de Deus. Logo em seguida, porém, ele, o apóstolo Paulo, clamou: desventurado o homem que sou. Em 2 Coríntios 6, o apóstolo Paulo disse: entristecidos, mas sempre alegres, entristecido por causa de suas falhas, por causa de seus pecados diários, alegre por causa da graça que permanecia com ele e por causa da bendita provisão de Deus. Tristeza e gemido não se encontram ausentes no mais elevado nível de espiritualidade cristã. Pense nessa verdade teológica. Quando estava andando com o Senhor, Abraão exclamou: eis que me atrevo a falar ao Senhor, que sou pó e cinza. Gênesis 18:27. Estando face a face com Deus, Jó declarou: por isso me abomino. Jó 42:6. Ao entrar na presença de Deus, Isaías clamou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías 6:5. No momento que Daniel presenciou aquela maravilhosa visão de Christos, Daniel confessou: não restou força em mim, e o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Daniel 10:8. Em uma das últimas epístolas do apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo disse: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Essas declarações não procederam de pessoas não regeneradas, e sim dos lábios dos santos de Deus. Elas não foram confissões de cristãos relaxados. Pelo contrário, elas foram proferidas pelos mais eminentes membros do povo de Deus. Em nossos dias, onde encontramos cristãos que podem ser colocados lado a lado com Abraão, Jó, Isaías, Daniel e o apóstolo Paulo, onde realmente já parou para pensar nisso? Desventurado o homem que sou. Essa é a linguagem de uma alma nascida de novo. É a confissão de um cristão normal, não iludido, não enganado. A essência dessa afirmativa, desventurado homem que sou, pode ser encontrada não somente nas declarações do santo do Antigo Testamento, mas nos escritos de muitos dos eminentes servos de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que viveram
nos últimos séculos. As afirmações e o testemunho pronunciado pelos eminentes santos do passado eram muito diferentes da ignorância e da arrogância jactância dos laodicenses modernos. É admirável que somente mais uma vez a palavra desventurado, talaiporos, é utilizada no Novo Testamento no texto grego. Essa outra ocorrência está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, onde Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, disse à igreja de Laodiceia: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que és infeliz, talaiporos, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. A arrogância dos membros da igreja em Laodiceia era que eles não precisavam de coisa alguma. Eles estavam tão inchados com a soberba, tão satisfeitos com o que haviam atingido, que não tinham consciência de sua própria miséria. É isso que testemunhamos em nossos dias. Estamos vivendo no período laodiceano da história da igreja cristã. Quer saber o que o apóstolo Paulo quer dizer com a expressão quem me livrará do corpo desta morte? Os gregos acreditavam que o corpo é o cárcere da alma, aquela composição de barro, aquela estátua modelada, aquela tão cerrada casa da alma que esta nunca põe de lado, mas carrega penosamente como a um cadáver do berço ao túmulo. Epiteto chegou a falar de si como uma pobre alma algemada no cadáver. Alguns comentaristas pensam que o apóstolo Paulo está usando uma figura apresentada do relato de Virgílio, que Virgílio fez do costume que Mesêncio, rei dos etruscos, tinha de amarrar seus prisioneiros vivos a cadáveres em decomposição. Certamente o apóstolo Paulo não está falando que o mal está arraigado no corpo físico. O cristianismo não subscreve o pensamento grego. Esta não é uma linguagem de desespero, e sim de um desejo ardente de ajuda de fora e do alto. Aquilo que o apóstolo Paulo desejava ser livre é chamado de corpo desta morte. Esta é uma expressão figurada, pois a natureza carnal é chamada de o corpo do pecado e vista como algo que tem membros. Romanos 7:23. Portanto, entendemos que as palavras do apóstolo Paulo significam: quem me livrará desse fardo mortal e pernicioso mal, meu eu pecaminoso? Quer saber a resposta? Você vai ficar cheio de entusiasmo. Em quinto lugar, a exultação de um gemido, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7:25. Tanto o clamor quanto a exultação procedem da mesma pessoa, um cristão convertido a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que lamenta a sua corrupção e que anseia por uma libertação final no dia da ressurreição. Ele sabe que a lei é incapaz de resgatá-lo, mas exulta em Deus por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador,
como único Salvador. O velho Adão é muito forte para você, mas graças a Deus, o velho homem não é suficiente forte para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos dá vitória dia a dia e durante todos os dias de nossa vida cristã. Eu convido você para viver aqui na palavra de Deus. Segure a Bíblia, ame a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, memorize a Bíblia dia e noite. O mundo é astuto e quer moldar você para te afastar da Bíblia. O Deus Todo-Poderoso fala através da Bíblia. Deus é um Vesúvio de alegria, energia, poder, sabedoria, força, graça, justiça e verdade. O mundo é chato. Eu te convido a desfrutar a Bíblia e viver a Bíblia. Com esse recurso disponível, você está preparado ou preparada para realizar mudanças internas significativas. Cresce mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Quem permite que a palavra terapêutica de Deus produza resultados em sua vida cristã todos os dias. Todas as pessoas que vieram a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foram atendidas. Os enfermos foram curados. Os possessos foram libertados. Os perdidos foram achados, encontrados. Os que estavam em trevas viram a luz. Os que estavam aflitos foram consolados, transformados, curados. Os que estavam sem esperança receberam uma nova razão para viver. E você se sente agora preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão? Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Quero agora confessar seus pecados a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Ele pode perdoar, justificar e regenerar você. Venha para Jesus Cristo enquanto o seu coração bate em seu peito. E ainda mais, venha Jesus Cristo enquanto você respira o ar da graça de Deus. No momento de decisão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.